Vamos começar a nossa palestra e inicio agradecendo, tá? A participação de todos. Bom, o nosso tema é inteligência artificial, cidades inteligentes, sustentáveis e desafios profissionais. Bom, eu me chamo Tassiana de Lemos Dias, sou graduada em Ciência da Computação e Matemática na UFMG e fiz um mestrado em Administração Pública na Fundação João Pinheiro e fiz o doutorado em Computação Aplicada no Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, no INPE. Fiz 2 pós-doutorados na Universidade do Porto, trabalhando em Ciência da Informação e Comunicação, com a temática de Observatório em Gestão Pública e Ciência Aberta. A gente vai pegando as temáticas novas e em ciência aberta. Eu trabalhei 25 anos na empresa de informática do município de Belo Horizonte, fui superintendente de projetos, gerente da administração de dados e trabalho há 21 anos na docência da Universidade Federal do Espírito Santo e na PUC Minas, nos cursos de Sistema de Informação, de Logística, de Administração, presencial e EAD, e no mestrado de Gestão Pública. Então, as minhas linhas de pesquisa hoje são inteligência artificial na gestão pública e a gente trabalha também com ciência aberta, né? Dentro desse contexto todo, a gente explora todo esse universo, trazendo, com essa formação toda de administração com a computação, a gente leva para quê? Como que é que esse conhecimento dessas tecnologias devem ser aplicados nos negócios? Qual é o olhar que cada um de vocês tem que ter dos negócios, do uso dessas tecnologias? As tecnologias estão aí para quê? Para nos ajudar, para apoiar. Mas a gente tem que entender do negócio. Quais são as necessidades e realidades e quais são esses cenários? Olha que desafio. Como é que eu coloco as melhores tecnologias para realidades tão específicas e tão diferentes? Então, a gente vai trabalhar o quê? A inteligência artificial, esse olhar da inteligência artificial, eu trouxe aqui para algumas perspectivas. Não trouxe a parte técnica. Eu trouxe o quê? Vamos olhar quais são os desafios? Vamos olhar como que esses desafios nos trazem oportunidades? E vamos entender o quê? Quais são as conexões estratégicas? Olha como é que eu estou abrindo o leque. Então, num evento como esse, olha a oportunidade que a gente tem. Primeiramente, parabéns por todos estarem participando desse evento, que traz experiências e casos. Então, é o quê? Esses encontros, um momento de reflexão. Por quê? Os tópicos todos que estão sendo abordados, eles são muito próximos. Como é que cada caso, como cada uma experiência dessa, vai nos trazer essa reflexão, vai nos dar oportunidades, tá? Então, eu coloco o seguinte, muitos dos pontos foram abordados aqui e não tem coisas diferentes. Tem diferença o quê? O que eu quero que vocês percebam, o olhar que vocês vão fazer sobre todo esse aprendizado e conhecimento, todo esse conteúdo que está sendo repassado, que de certa forma, com interesses diferentes, cada um veio buscar, né? Então, inteligência artificial, a gente já sabe que não é lá no futuro, está no presente, não surgiu agora, já surgiu há muito tempo, né? Então, qual é o grande desafio? Saber usar e como usar. Isso não é fácil. O saber usar vai além de aprender como que é aquela tecnologia. Antigamente, para aprender os sistemas de informação, o que vocês faziam? Manual, com as telas todas, como é que eu navego? Estou além disso, né? É saber usar, nós vamos pegar alguns pontos sobre associar como essas tecnologias podem trazer isso e utilizar isso, tá? Melhorar esses resultados para os negócios. E aí, o que eu quero ver o quê? Dentro de garantir um futuro melhor,
e garantir cidades inteligentes e sustentáveis. É isso que nós estamos buscando, é esse olhar, né? Cada abordagem dessas tecnologias que estão sendo dadas, cada solução que está sendo dada, algumas pode dar, nos cases, algumas soluções, e elas nos trouxe o quê? Para um caso específico. Aí o que eu penso? Poxa, eu posso aplicar numa situação específica diferente? Como que isso abriu a minha mente? Coisas que eu ainda não tinha pensado. Muito do que foi apresentado traz soluções que nós vamos precisar aqui, traz falas que a gente trouxe aqui. Todas essas empresas trouxeram algumas soluções, trouxeram metodologias, trouxeram processos que, às vezes, o quê? Não trouxe isso como um produto comercial, mas, com certeza, pode se tornar um. Com certeza, pode contribuir para esses resultados. Tá? Então, a nossa abordagem vai fazer o quê? Nós vamos falar sobre desafios estratégicos da IA, no cenário atual, alguns pontos que a gente já reconhece, só vou ressaltar alguns, tá? Desafios da IA para cidades inteligentes, sustentáveis e organizações. Por quê? Eu trouxe 3 grandes pontos. Olhar os desafios, de novo, as oportunidades, como esses desafios me levam a oportunidades, como essas oportunidades me fazem conexões estratégicas, tá? E as tendências e oportunidades. Então, vou dar alguns exemplos de oportunidades que já ocorrem, algumas foram implementadas, mas só para eu pensar, poxa, realmente isso aconteceu, era uma oportunidade. Alguém viu e implementou. Alguém viu das organizações, olhando o quê? As cidades inteligentes, a necessidade dos governos, tá? E da administração pública. E também a gente vai falar o quê? Culminar em quê? Um olhar que eu queria passar para vocês, que é qual o olhar que eu tenho que fazer sobre as profissões? O que eu quero com isso? Qual é o diferencial dessas profissões, tá? De tecnologia da informação? Eu vou ler o conceito que a gente tem na Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Por que eu vou ler? Ele não é simples, ele é complexo. Ele traz vários elementos, tá? Então, nesse sentido, o que a gente tem aqui? No Brasil, cidades inteligentes são cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentáveis, em seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural, que atuam de forma planejada, inovadora, inclusiva e em rede. Promovem o letramento digital, a governança e a gestão colaborativa e utilizam tecnologias para solucionar problemas concretos. Criar oportunidades, oferecer serviços com eficiência, reduzir desigualdades, aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, dos cidadãos, garantindo o uso seguro e responsável de dados e das tecnologias da informação e comunicação. Nosso foco, né? Garantindo o uso seguro e responsável de dados e das tecnologias, né, que a gente tem de informação e comunicação. Muitos tópicos, né, que a gente tem que pensar quando a gente pensa nisso. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, vou falar de alguns desafios, igual eu falei, estratégicos do cenário atual. É lógico que a gente, em voga, nós estamos vendo o aquecimento global, né? A gente já o quê? Já não cumpriu e quebrou os recordes. Quebramos em 2016, em 23 e agora em 24 foi definidos outros. O aquecimento global está muito mais acelerado do que a gente tinha projetado, previsto, planejado. Então, essas mudanças climáticas e sustentabilidades, o que elas nos remetem? Como é que estão esses dados de modelagem climática? Existem uma diversidade grande de fontes, confiáveis e não confiáveis, para prever impactos sociais, secas, inundações. Nós estamos vivendo isso. E qual que é o cenário? Acontecer isso com mais frequência, né? E atingir mais pessoas. Olha só, em que cenário atual que nós estamos? Olha o desafio para nós. Como que eu posso contribuir, né, para isso? Lavagem verde. O que é isso aqui? É estratégia de marketing, onde está escondido, tá,
todas as ações graves e prejudiciais ao meio ambiente. Então, não tem uma pressão para as organizações serem sustentáveis, para a gente ter um mundo sustentável? Eu mascaro aquilo diante dessa pressão e não tem medições claras. Tá? E o custo de adaptação. A IA para eficiência energética exige o quê? Investimento em altas infraestruturas verdes. Tá? Então, eu tenho que ir além dessa produção aí de carbono. Sob o ponto de vista das geopolíticas e conflitos, os bélicos e econômicos, o que a gente tem? A IA como uma arma estratégica, né? Os riscos de cyberataques. Em quê? Nas infraestruturas críticas de energia e transporte. A gente tem que estar ficando atento a esses riscos. Sanções tecnológicas, onde as restrições de software e chips de IA em meio a tensões de potências, como a China e os Estados Unidos. Outro é a desinformação em massa, onde a gente usa deepfakes para manipular mercados ou eleições. Então, hoje eu tenho o quê? Uma simulação de um político, onde tem a sua imagem e ele está conversando. Como é que eu vou lidar com isso? Ele está falando com o tom de sua voz, né? Instabilidade econômica dos mercados. Automação agravando desigualdades. Substituição dos postos de trabalho em economias frágeis, aumentando tensões sociais. E nisso a gente tem o quê? Está afetando em torno de 40% das empresas. Volatilidade algorítmica. Sistemas de IA ampliam crises financeiras. Por exemplo, nas vendas automatizadas em cascata, na detenção de notícias de quedas de fundos de investimento com base em modelos preditivos. Essa volatilidade dos algoritmos significa essas crises financeiras. O que acontece e o que pode ocorrer com essas detecções preditivas? Por exemplo, em caso de notícias de queda de investimentos, de fundos de investimentos, com base nos modelos preditivos. Então, isso gera um grande impacto e são coisas que a gente tem que observar. Dependência de monopolíticas. Custos elevados de ferramentas de IA, controladas por poucas big techs, um risco de concentração de poder. Então, tudo o que a gente está percebendo e que está acontecendo. Existe, no olhar de cidades inteligentes no Brasil, entre ideal e a realidade, a falta de interoperabilidade. Então, a gente está avançando tanto com o uso de IA, como que a gente vai estar usando essas ferramentas, e a gente está aqui abordando, na maioria das apresentações, o quê? Governança de dados, gestão desses dados, né? A melhoria desses processos de gestão de dados. Mas, se a gente parar para pensar, quantas instituições, empresas, institucionalizaram isso? Que tem uma área de gestão desses dados, que tem uma área de gestão da informação, que tem uma área de governança desses dados. Qual que é o grande questionamento? Eu tenho que fazer as minhas atividades corriqueiras, né, de minha responsabilidade, e, em paralelo, o que eu tenho? Fazer gestão da informação, né? Identificar, obter, verificar a qualidade, sinalizar da importância e, principalmente, uma coisa que eu falo muito, se eu utilizo ou não utilizo dentro da organização, para que aquilo serve, né? A gente pouco faz o quê? O mapeamento dessas informações, né? Tem tanto sistema de informação e eu não tenho isso tudo mapeado. Eu sei agora, com esses movimentos da necessidade da gestão desses dados, né? Que é o quê? A matéria-prima para toda a tecnologia, para gerar as informações, né? E a gente está vendo que isso é cada vez mais, levou anos, né? Olha só, já viemos da era aí da gestão da informação, a gente já veio da era da automação, da industrial, e agora eu acredito e estou vendo que está próximo da gente talvez vir a institucionalizar, entenderem essa realidade. Porque tudo que é igual um trabalho de gerência de projetos, onde eu tenho a matricial, né? Você tem que
atuar num projeto e fazer suas atividades, né, naquele período, conforme o planejamento, não é isso? Agora eu tenho que verificar o seguinte, você tem que fazer as suas atividades, mas também tem que atender a esses requisitos de governança e gestão dessas informações. Bom, nós temos também o quê? Participação cidadã limitada, onde plataformas digitais são subutilizadas pela baixa alfabetização tecnológica da população. É uma realidade, né, brasileira. Infraestrutura precária, o 5G irregular e a energia instável, onde o comportamento com a internet das coisas em sensores afeta e sensores urbanos, tá? Afeta, né? Se eu tenho essa energia instável, se eu não tenho 5G. Burocracia. Os órgãos públicos têm que passar por licitações. As licitações são lentas, burocráticas, né? Para quê? Para projetos de inovação. Aí a gente pensa em governança de dados e na IA, na ética na IA. Bom, eu tenho regulamentação. A regulamentação vem em passos lentos no Brasil, da IA, né? Tem-se a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que está sendo pensada. Tem agora, né, o projeto de lei para poder a gente caminhar, onde muitos pontos preferiram que não fossem abordados, né? Não há profundidade ainda para ser abordado, mas é melhor o quê? Que essa legislação seja adequada para a nossa realidade, que a gente se sinta seguro. Igual vários falaram que o setor público só pode fazer o que está legal. E as empresas, em termos de IA, a gente tem que ter recursos para verificar como eles estão usando essas ferramentas, o uso disso, tá? E a segurança disso. Bom, nós temos vieses em algoritmos públicos. A maioria dos casos comentou sobre os vieses, né? Então, sistemas de alocação de recursos, por exemplo, perpetuam desigualdades históricas. Tem que ter cuidado na segurança e no transporte. Então, aquele da Polícia Militar mostrou, né, que a gente tem utilidade, que a gente sabe usar, mas quem aqui já pensou em todo algoritmo eu pensar qual é o viés? Então, eu estou falando do viés dos algoritmos. Mas o que eu preciso saber? Qual é a fonte dos dados que esses algoritmos utilizaram? Eu tenho que entender o que os algoritmos estão fazendo. Mas qual é a fonte dos dados? De onde que eles vieram? O quanto eu posso tomar decisão? Qual é a minha margem? Não tem problema, desde que eu reconheça o seguinte, toda fragilidade, qual que é a margem de confiança que eu tenho nas informações que eu vou receber? Qual é essa margem? Então, quando eu tomo um processo de decisão, o que acontece? Quando eu tomo uma decisão, eu sei qual que é a minha margem, então eu sei qual que é o nível de risco. Mas se eu nem penso nisso, olha, recebi essas informações aqui, esses indicadores, essas previsões. Os modelos preditivos nos dão decisões? Não, nos dão possíveis decisões. Quem decide? Nós, seres humanos. Nós que vamos falar se nós vamos adotar, se nós vamos confiar, o quanto nós confiamos, qual é o risco que nós estamos sofrendo em tomar uma decisão baseado nessa informação. Mas eu vou conseguir saber essa margem de segurança se eu souber o quê? Entender todo esse ambiente aqui. Entender que algoritmo é usado, como que ele faz, essa lógica e qual foi a fonte dos dados. Tá bom? Então, voltamos aqui para os dados. Então, existe também uma desconfiança social. A população resiste a câmeras inteligentes ou coleta de dados por meio de quê? De vigilância. Todo mundo não está falando assim? Né? Então, o que eles estão fazendo com seus dados? Agora está se questionando isso. Né? Mas, quando veio a IA e toda essa difusão de ferramentas que você tem hoje fácil acesso, né? Que você tem acesso livre, né? Sem custo, para você testar, você falou, opa, o que está acontecendo aqui? Né? O que eu posso fazer? O que eu posso estar gerando? Então, eu estou gerando o quê? Imagens que não são reais. Às vezes sou eu, por exemplo, pego uma foto minha, coloco aqui dando a palestra, com esse fundo, tudo, eu nunca estive aqui. Mas sou eu, nem criou
uma imagem fictícia, não. Tá? Nem deu um retoque nisso, não. Pega a pessoa e coloca naquele contexto. Então, as evidências dessas informações, do que está sendo tratado, eu não vou criticar, não. E essa crítica vem desde onde? Porque eu estou pensando em cidades inteligentes, mas eu estou contextualizando em quê? Na cultura, né? Do uso dessas informações, na observação do que está acontecendo e esse uso. Bom, então a gente vai entendendo aí a desconfiança social, né? Se a gente que é da área e conhece, imagina. Por exemplo, no caso da coleta da íris, né? O que o pessoal fez? Veio coletar aqui e o pessoal perguntava para eles o seguinte: mas você está aqui por causa de quê? Ah, estou aqui por causa do dinheiro. O que eles vão fazer com a imagem da sua íris? Ah, não quero nem saber, eu estou interessado no dinheiro. Essa íris pode nos dar muitas coisas? Pode. Bom, primeiro o aprendizado de máquina, que pode garantir mais segurança ou maior facilidade, né? No uso dessa imagem para segurança, tá certo? Para acessibilidade e tudo mais. Mas ela pode dar muito mais. Tem uma ciência que fala que as doenças aparecem primeiro na íris. Que a gente consegue mapear a íris e verificar se você tem alguma coisa, alguma tendência de ter câncer. Se você sofreu algum grande trauma. Alguém já ouviu falar nisso? Existe esse olhar. Então, também lá na frente pode ser usado e mapeado e trabalhado para o bem. Aprender essas coisas. Então, a gente sempre teve isso. As tecnologias podem ser usadas para o bem e para o mal. Mas cabe a quem? Nós, consumidores dessas tecnologias, usuários dessas tecnologias, saber que agora é diferente. Eu tenho cada vez mais olhar isso, porque os riscos afetam a sociedade. Muda o nosso presente e vai acontecer o quê? Catástrofes no futuro. Nós somos todos responsáveis por isso, sendo da área tecnológica ou não. E a administração pública é mais responsável ainda. Como que ela vai mudar a cultura de um cidadão? Né? Você tem ali a criancinha, 2 anos, já tum. Né? Hoje, para a gente conseguir ter um tempo, a criança está ali no restaurante, eu estou com o namorado, ele está na tecnologia, é mais importante estar usando isso? Isso é mal? Não, gente, são mudanças. E o que a gente tem que fazer? Entender as realidades, adaptar elas e usar o melhor. E fazer as coisas adequadas. Eu não estou falando com vocês que eu tenho que adequar as realidades específicas? Então, eu não vou proibir, né? Bom, é esse o ponto. Então, é nessas desconfianças sociais. Bom, aí eu venho para o que eu quero abordar, principalmente as capacidades técnicas e de inovação. A falta de talentos qualificados, isso é uma realidade. Então, essa escassez de engenheiros de dados e especialistas em IA no setor público é uma realidade, tá? O retorno sobre investimentos incertos em projetos pilotos também dificulta, é uma dificuldade nas soluções testadas. Por exemplo, eu testo num bairro, está ótimo. Eu consigo implantar na cidade toda? Muitas vezes não, devido às desigualdades e os cenários serem diferentes, mesmo na mesma cidade. Então, são todos desafios, tá? Utilização de dados abertos. Maravilha, né? Como que nos ajudou esse investimento do governo em a gente ter dados abertos e definir esses padrões? A gente conhece todas essas bases de dados abertas? Né? Então, há um desconhecimento dessas bases abertas. Há um desconhecimento e um certo cansaço em como é que eu vou ver a qualidade desses dados? Né? Não quero nem saber. Eu quero usar esses dados, vou fazer predição com eles, vou gerar meus indicadores, não é isso? E às vezes eu não vou lá naquele, como é que é essa história? Eu não olho nem esses metadados, né? Como eles foram gerados, qual é a periodicidade, como que foram coletados. Muitas vezes a gente não olha. E muitas vezes esses dados, eles estão defasados. É para um determinado período. E aí a gente tem que ter cuidado com esses vieses, né? Tá bom? Desses dados. Então, aqui é um investimento que a gente tem que ter. Né? Eu quero ver o que eu tenho de dados abertos que me ajudam a entender o que são cidades inteligentes. Para eu ver esses indicadores, né?
O que a maioria do pessoal faz hoje, gente? Quando eu não sei onde buscar esses dados abertos. O que a maioria faz? Diretamente pelo crescimento do negócio. O que vocês fazem? Quando eu não sei quais são os dados abertos que eu posso utilizar para fazer as minhas análises, predições. Alguém sabe? O que a maioria faz? Alguém arrisca? Não? Eu vou usar a IA, né? Eu vou usar o ChatGPT, vou usar o DeepSeek, vou usar outras ferramentas. Quais as bases de dados que me dão tais análises? Né? Então, qual é a diferença do Google para essas ferramentas? O Google recupera informações, né? Quando eu fiz lá a ciência da computação no UFG, a gente tinha um grupo de pesquisa lá nos primórdios, que era justamente o que o Google nos dá hoje. Como que eu recupero as informações? Ele te traz o que tem lá, está aqui. Você que vai avaliar essa qualidade. Só que a maioria está usando as ferramentas de IA como? Como recuperador de informação. Não pensando como que ele fez isso. Olha a diferença de um e do outro. Então, traz e acha maravilha. Meu Deus, veio bonito, né? O texto está maravilhoso. Me facilitou a vida. Facilita? Eu devo usar as ferramentas? Devo. O que eu tenho que saber, gente? O que ela me traz de benefícios? Quais são as limitações? E quando que eu posso usar? Quem que para pensar nisso? A gente, hoje em dia, é imediatista. Eu estou falando aqui, por exemplo, no uso pessoal. Eu posso usar isso de forma institucional e vou levar para o institucional. E quando eu penso o quê? Uma responsabilidade em contribuir com o quê? Cidades inteligentes e sustentáveis. Olha a atenção que a gente tem que ter. Não é verdade? Bom, o próximo, eu peguei o seguinte. Quais são alguns desafios das organizações para cidades inteligentes? E aí eu trouxe algumas interconexões, tá? Então, eu vou olhar o seguinte. O que as empresas têm? Alguns pontuais. Das cidades inteligentes, o que tem? E o que pode? O que a gente pode ver e observar no caso dessas interconexões, empresa e cidades inteligentes sustentáveis? Então, para as organizações, eu tenho o quê? Que todo mundo viu aqui. Qualidade e viés, né? Então, eu tenho dados treinados em ambientes corporativos que podem reforçar discriminação em processos como contratação ou crédito. Eu acredito que muitas palestras trataram isso, de gerar discriminação. Se eu pego uma base de dados temporal de um período, né, em que era, por exemplo, a temperatura era mais amena, né, a gente tinha uma outra realidade, não era tão... Não passei? Não está passando lá, não? Alguém podia falar com ele ali. Então, aqui. Então, alguém já verificou o seguinte? Então, se aquela realidade era diferente e eu quero fazer uma predição baseado naqueles dados, não vai me trazer um viés? Se eu quero contratar funcionários, eu pego o conjunto de dados não atualizados, em que eu tinha um perfil, em que as habilidades eram de preferência do sexo masculino, eu pego aquilo tudo, no meu contratação, o que vão me indicar? Uma pessoa do sexo masculino, né? Então, olha como é que os dados aqui são importantes, né? Ele está me trazendo as tendências da realidade atual, ele está me trazendo baseado nessa corporação. Esses são vieses que a gente tem que pensar, né? Então, é esse olhar detalhado, essa observação. Bom, e nesse sentido, o que eu tenho em relação às organizações, né? Então, eu tenho a substituição de algumas mãos de obras, né, não qualificadas, aumentando aí o quê? A tensão social. Eu tenho, em termos de cidades, riscos em sistemas autônomos, falhas em veículos sem motoristas ou drones de entrega geram acidentes e desconfiança. Por isso que o governo tem que legislar para diminuir esses riscos, né? O que pode, o que não pode. Mas as empresas de tecnologia, elas podem fazer esses testes, mas precisa dessas autorizações para implementar.
Bom, o que tem interconexão nesse sentido? Organização em cidades inteligentes. Vocês podem, por exemplo, ter programas de requalificação patrocinados por empresas, né? Então, eu tenho aí, por exemplo, capacitação da indústria 4.0, que podem preparar cidadãos para operar tecnologias urbanas, né? Exemplo, manutenção de drones. É essa requalificação, esse olhar de novas fontes. Todo mundo vai conseguir perceber isso tudo que a gente está falando? Técnico ou cidadão? Não. Mas cada um que a gente conquistar, a gente vai estar melhorando o futuro, porque eles vão estar mudando o hoje. Bom, para as organizações, eu penso em termos de governança e ética. Está vendo que eu estou pegando aqueles elementos, pensando na empresa e em cidades inteligentes. Regulação fragmentada. Operar em múltiplos países é um desafio, né? Então, por exemplo, uma solução de segurança que eu consigo implementar na China, eu não consigo implantar na União Europeia, né? Porque lá tem o quê? Nessa realidade, barreiras, né? Onde essas práticas são consideradas o quê? Invasivas, né? Então, cidades inteligentes, por exemplo, no uso antiético. Câmeras com reconhecimento facial violam privacidade sob o pretexto de segurança. Nós estamos desenvolvendo muitos sistemas de segurança. A maioria dos prédios tem esses tipos de segurança. Os órgãos públicos estão começando a implementar isso. Então, esse é o nosso desafio aí, para quê? Para a legislação. Nós trabalhamos muito o quê? Proteção de dados, né? E a gente garantir essa proteção de dados. Mas o que fica com vocês? Realmente está garantida, né? Então, qual é a interconexão? Consórcios entre empresas e governos podem criar padrões éticos universais para a IA. Ou seja, vamos unir forças, né? Para a gente contribuir nessa padronização e nessa conscientização. Bom, talentos e adaptação humana. Para as organizações, existe falta de especialistas, tá? Existe concorrência dos profissionais de IA que eleva os custos e atrasa projetos. Eu estou em busca de profissionais que entendam essa IA. Mas, por enquanto, como é que nós estamos, gente? Entende muito a parte técnica. Como que usa esses algoritmos, como que produz esses algoritmos, como que desenvolve essa abrangência. Ainda nem se pensa, assim, essa visão mais ampla. Ela está vindo muito, eu não sei quem já leu aqui, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, alguém já leu? Alguém já leu? Não. Vale a pena vocês lerem, coloquem BIA, tá? Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, ela traz vários elementos que devem ser observados, tá? E a legislação em tramitação, vocês já leram? Não? Leiam, para vocês verem o seguinte, como que o Brasil fala? Aqui, eu não dou conta. Como que a discussão dos políticos está trazendo, aqui nós não vamos legislar, não. Ainda somos imaturos, não dá para fazer, porque eu não consigo definir essa legislação, por enquanto, porque eu não sei o impacto dela, tá? Então, leva, e isso daqui é o quê? Uma discussão multidisciplinar, não é política, né? Tem que ter esse conhecimento. Bom, então, nessa falta de especialistas e cidades inteligentes, eu reforço sempre que a gente tem o quê? Uma defasagem técnica, né? Então, gestores públicos não sabem interpretar dados de plataformas inteligentes. Eu tenho que capacitar esses servidores. Mas também de empresas privadas não sabem. Mas eu estou pensando em cidades inteligentes e sustentáveis, né? Como é que nós vamos vencer esse desafio sem esse conhecimento, né? Então, a interconexão. Empresas podem oferecer capacitação de IA para servidores públicos, criando um ecossistema de talentos alinhado a demandas urbanas. Vamos unir forças. Privado, público, instituições de pesquisa, de ensino, né? De pesquisa, né? De tecnologia, para montar essa capacitação muito mais abrangente, acessível a todos e aos cidadãos. Como que eu mudo a cultura de que vale a pena parar para olhar essa... Vocês já viram o tanto de cursos que tem? Como que eu vou avaliar a qualidade desse curso? Tem YouTube, cada um está postando uma coisa, eu tenho acesso a tudo. Até onde eu confio que aquele é o melhor caminho, né? Tá lá, uso de ChatGPT, uso de DeepSeek, dos algoritmos, tem um monte de coisa. Alguém para ver a qualidade dessa fonte? Se vale a pena eu investir ou não? Quantos cursos abertos tem? Né?
vocês podem se inscrever, por exemplo, no INAP, né? Que é capacitação, tem vários cursos de capacitação, tem vários cursos de faculdades, de universidades internacionais que oferecem certificado, tá? Sem custo, né? Então, o governo está investindo muito nessa capacitação, sim. Mas qual é o grande movimento? Mudar a cultura. Para que capacitar? Qual a vantagem que vai me trazer? Que contribuição, o que vai mudar? Né? Eu que estou na visão técnica ali e sendo cobrado por isso. Né? Então, essa pode ser uma das alternativas. Bom, adoção estratégica. Para as organizações, elas precisam de retorno de investimento, igual vocês viram a última apresentação para quem viu, e ele é incerto. Né? Dificuldades em medir ganhos em projetos experimentais de IA. Né? Então, eu não sei quanto eu vou ganhar, quanto eu vou investir, que retorno vai me dar. É o desafio, né? Para as empresas. E para cidades inteligentes e sustentáveis, a integração dos sistemas legados. Desde os primórdios, ainda estamos com esse desafio. Se eu, por acaso, invisto numa integração de sistemas e decido se eu vou inovar, mudar a tecnologia, para poder o quê? Ter interconexão com plataformas de IA. Então, minha tecnologia está defasada. Eu vou modernizar todo o meu parque? Sim ou não? Interconexão, soluções desenvolvidas para empresas, como? As empresas estão desenvolvendo soluções de ERPs integrados com IA, né? Então, eu posso pegar essas soluções e trazer para o público como plataformas, por exemplo, de gestão de resíduos. Tá? Então, eu tenho que trazer todo esse contexto para quê? Sistemas especialistas do governo. Tá bom? Agora, nós vamos ver o quê? Dentro dessas tendências todas que eu falei. Quais são as oportunidades que a gente tem? Então, quando eu apresento isso aqui, não é exatamente essa oportunidade que eu tenho que perceber. Ela é um exemplo de que, todo momento, eu tenho que ficar atento quais são as oportunidades que existem. Tá? Observar essas oportunidades com essa mudança e evolução tecnológica nessa celeridade. Tá? Então, por exemplo, dados unificados para a gestão urbana resiliente. Eu tenho como desafios, como a gente viu, dados fragmentados e dependência de terceiros. Né? Eu tenho aí os dados nos data centers, né? Privados. Falta de interoperabilidade entre sistemas urbanos. Como solução, plataforma de dados integrados que conectam informações, tanto de mobilidade como de consumos energéticos. Qual modelos preditivos que usam dados, né, de sensores climáticos e padrões de tráfego para prevenir alagamentos. Então, é a associação de alguma solução. Qual é a oportunidade? Buscar parcerias para a sessão de análise e interpretação de dados. Nós vimos muito, né? Algumas empresas investindo nisso, né? Então, parceria para a sessão de análise e interpretação dos dados. Os padrões logísticos, para otimizar políticas públicas urbanas. Está vendo que eu estou vendo em que linha que cada um está vindo e que oportunidades que poderiam a gente ter. Então, entrou em infraestrutura verde e energia sustentável. Nós vimos o impacto no ambiente, né, de data centers e infraestrutura de internet das coisas, e ela é precária. Nesse cenário, a gente tem hoje, no global, na visão global, 733 milhões de pessoas que não têm eletricidade e não vão ter até, no mínimo, 2030. Não ter. Então, como é que eu lido com essa realidade? Né? Então, a solução é redes inteligentes de energia renovável, alimentadas por IA, para equilibrar ofertas e demandas. Investir em parcerias como oportunidade para a infraestrutura verde, acessando fundos de transição energética. Nunca pensei nisso, nunca pensei nessas oportunidades, não está no meu seara, né? Isso daí é para o CEO, se eu estou aqui como técnico. Não. Em qualquer instância que eu estou dessa organização, eu tenho que estar pensando nessas oportunidades. Eu tenho que ir além. Tá? Eu tenho que ficar atento. Então, já está falando que meu tempo está esgotado ali, eu vou acelerar um pouquinho com o próximo tópico, tá? Que é essas considerações e a parte da profissão.
Considerações. IA em São Paulo reduziu o congestionamento, mas gerou o quê? Debate sobre a privacidade. Empresas que resolverem problemas de energia com IA podem exportar soluções. Recomendações para CEOs. Invista em parcerias público-privada para compartilhar custos de infraestrutura digital em cidades inteligentes. Crie métricas de impacto real. Empregos requalificados. Monte um comitê de ética para auditar algoritmos usados em projetos sociais ou ambientais. Olha só, olha só. Essa recomendação aqui é importante. Bom, então, agora eu venho com os desafios profissionais. Já vou terminando. Então, eu quero saber o quê? Quantas profissões, o que a gente precisa investir em requalificação? E aí, quais são as recomendações estratégicas que podem se ter bem definidas para os CEOs? Criar hubs de inovação em parceria com os governos para treinar esses profissionais. Posicione-se como líder em regulação, participe na criação de padrões de cidades, tá? Monetize sustentabilidade, transforme métricas de redução de emissão ou economia circular em vantagem competitiva. Então, eu finalizo falando para vocês o quê? Investir em capacitação em IA é uma premissa para a empregabilidade. IA é uma cultura para a inovação e sustentabilidade consciente. E nisso, a gente, nessa capacitação, tem que lidar com o quê? Dados, conceitos, aplicações conscientes, específicas, riscos, uso ético, legislação e, portanto, a regulação, qualidade de dados, ferramentas e algoritmos. Aí eu deixo a pergunta e finalizo com vocês. Como minhas habilidades e conhecimento pode contribuir para cidades inteligentes e sustentáveis? O que eu faço hoje para a sustentabilidade? O que eu quero contribuir amanhã? O que eu vou fazer para lá na frente eu dar essa contribuição? Era isso que eu queria passar. Obrigada a todos, tá? E vamos ficar com essa reflexão durante esse evento, tá bom? Obrigada.